A paz do Senhor. Você sabia que você é exemplo para muita gente? Você sabia que você não pode desistir? Sabia que se você parar, muita gente vai parar também? E que as tuas decisões podem influenciar aos outros também na questão de tomarem decisões porque olharam para a decisão que você tomou? João, no capítulo 21, no versículo 3, nós vamos ver Pedro dizendo: eu vou pescar. E quando Pedro fala que vai pescar, os discípulos de Jesus também dizem assim: eu também vou. Eu vou contigo, Pedro. Tomé disse: eu vou. Tiago disse: eu vou. João disse: eu vou. Natanael disse: eu vou. Olha só o que Pedro estava fazendo. Pedro não tinha noção o quanto que ele era espelho para aqueles discípulos. Pedro foi pescar e todo mundo foi com ele. Fez a mesma coisa que Pedro fez. Pedro não tinha noção que aquilo que ele estava fazendo não era aquilo que Deus queria que ele fizesse. Muitas vezes nós não temos noção que muitas das nossas atitudes podem estar levando outras pessoas a agirem que nem nós, a também seguirem o mesmo rumo que nós, a também andarem como nós estamos andando. Pedro não entendia que Deus havia de alguma maneira delegado uma liderança já nas mãos dele, e que os apóstolos viam ele como um exemplo principal no meio deles. Olha que coisa interessante. Depois disso, que Jesus opera um milagre ali diante do mar da Galileia, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele disse: então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Era como se o Senhor estivesse dizendo: Pedro, tu não sabe o poder que tu tem na mão, Pedro, de influenciar as minhas ovelhas, de ajudá-las, de cuidá-las. Elas olham para ti como espelho, Pedro. Se tu me ama, então, Pedro, cuida delas como eu cuidei. Zela delas como eu zelei. Zela por elas como eu zelei. Você está entendendo? Se nós amamos a Deus de verdade, nós vamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Nós vamos tomar cuidado até na questão de tomar uma decisão, porque pode ter alguém que de alguma maneira olhe para nós e acabe seguindo a mesma direção que nós. Por que quando o Senhor fala: fere o pastor e as ovelhas se dispersam? Porque as ovelhas estão ali direcionadas pelo pastor. O pastor é o exemplo, o líder é o exemplo. Se o líder perde a direção, as ovelhas vão perder a direção também. Por isso eu chamo a sua atenção nesse dia, nesse momento, para te tomar cuidado. Não desista. Porque quem sabe tem um amigo que ainda não desistiu, porque tem você como exemplo de força, de fé, de perseverança. Você não tem noção o quanto você é importante para que muita gente permaneça de pé. Que Deus te abençoe e que você continue sendo esse Pedro na vida das pessoas, apacentando as pessoas da maneira que Jesus quer que sejam apacentadas, direcionando sempre que for preciso, direcionando para o caminho certo, direcionando a tomar a decisão certa. Não volte atrás como Pedro voltou, porque quando Pedro volta atrás para pescar, todo mundo quis voltar com ele. Quem sabe que se você desistir e voltar à velha natureza, muita gente vai querer voltar com você. Por isso, prossiga para o alvo. Prossiga caminhando, porque o teu alvo é Cristo. Que você chegue lá e que multidões te acompanhem. Em nome de Jesus, essa mesma caminhada. Que quando você chegar lá, você veja também teus discípulos, tua família, teus amigos chegando junto ao teu lado através do teu testemunho e da tua perseverança. Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.